texto que se encontra em Gênesis, bem? Gênesis capítulo 27, no versículo 41 a 45. Primeiro livro das origens ali, bem fácil de a gente encontrar. Como disse o pastor Wellington, é um dia bonito, né? Um dia maravilhoso realmente. Gênesis capítulo 27, versículo 41, lá no início. Show, William? Amém? Deixa vocês compartilhar então, quem quer ler para nós aí, por favor. Pode ser, William? Do 41 ali até o 44, por favor. E Esaú viu Jacó por causa da bênção pelo seu pai o abençoado. E Esaú disse em seu coração: em breves dias de lutas por meu pai dirão, então eu matarei meu irmão Jacó. E alguém comunicou a Rebeca as palavras de seu filho mais velho Esaú. Então ela mandou chamar seu filho mais moço Jacó e disse: eis que seu irmão Esaú ameaça te matar. Portanto, agora, meu filho, escuta minha voz. Levanta-te e foge para a casa do meu irmão Labão e Arã. E mora com ele há algum tempo agora. Deve ser lá quem por onde se anda. Amém. E a parte A do versículo 45, para finalizar, diz assim, ó: até que a cólera de teu irmão se afaste de ti, ele se esqueça do que lhe fizeste. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra rápida, né? Tem muitos detalhes nesse texto, mas eu quero trazer para nossa família, uma palavra para nossa família. Todos nós temos família, que a gente possa aplicar na nossa família. Amém? Na nossa vida, automaticamente a gente vai aplicar na nossa família. João capítulo 10, o Senhor Jesus, ele está falando por meio de parábolas, vem falando, e aí Jesus começa a falar que ele é o bom pastor. Mas em João capítulo 10, para a gente fazer uma breve introdução, versículo 10, Jesus se manifesta dizendo assim: dois ministérios ele fala, o ministério do inimigo das nossas vidas, que ele chama nesse contexto de ladrão, e o ministério da sua própria vida. Ele fala: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. E é interessante, irmãos, para a gente entender que o inimigo ele veio para roubar, matar tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que Deus tem para nós. De certa maneira, por outro lado, Jesus está falando assim: olha, agora a vida que eu vim dar para vocês, ela é não apenas suficiente, mas ela é além, porque ele diz: eu vim dar vida e vida em abundância. Amém? Então, a abundância nós vamos ver que é muito mais daquilo que a gente necessita. É isso que o Senhor tem para nós. E aqui nós vamos ver no capítulo 27, a partir do capítulo 12, a gente vai ver o vô, né? Aqui de Jacó, Abraão, que gerou Isaac, e depois Isaac, que gerou a Jacó. Mas lembrando que Jacó também tinha um irmão, eles eram gêmeos, né? Esaú e Jacó. E entre Esaú e Jacó, resumindo a história para nós compreendermos, para entrar no foco, no cerne da palavra, há um problema familiar. E o que a gente tem visto nos dias de hoje é muitos problemas contra a família, sendo que automaticamente a gente falou aqui de João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E se a gente for olhar para a família tem sido atacada. Quem sabe a nossa família tem sido alvo de grandes tormentas, de grandes situações, e aí abre um leque de tantas coisas que a nossa família tem sido atacada, né? E aqui não é diferente. Aqui se instaurou um problema entre irmãos. E nós lemos que o problema foi tão forte que foi o direito de primogenitura, ou seja, o direito da herança. Agora Isaac está na iminência da morte e agora Jacó, por ser o mais novo, ele toma posse dessa herança, ele toma posse dessa bênção que ia dar direito para ele, né? A primogenitura era isso. Tudo que era do pai passava para o filho mais velho. E agora, então, o mais novo, de certa maneira, ele vai e toma a frente do seu irmão
Já o seu pai já está cego, já está na sua velhice neste momento. Ele envolve seus braços com pelos, né, pele de animal, porque o seu irmão Esaú era muito peludo, e agora então ele toma posse desta bênção. E o que acontece? Sabendo Esaú dessa situação, se instaura o ódio, se instaura o rancor, se instaura a ira, a ponto que nós lemos isso. A ponto que a sua mãe agora, Rebeca, começa a falar, olha, o teu irmão vai te matar, então foge para a casa do teu tio e fica um tempo lá. E se a gente trazer isso para a nossa história, a gente vai ver muitas situações nos dias de hoje. De repente, famílias que nós conhecemos que passam por coisas parecidas dessas. Mas eu quero compartilhar com vocês que chegou um momento, anos se passam na vida de Jacó. Anos e anos se passam. E Jacó, ele faz uma decisão. Eu preciso reaver com o meu irmão. Eu preciso corrigir isso na minha vida. Eu não posso mais viver assim. E muitas vezes somos nós assim. A gente precisa compreender aquilo que aconteceu no coração de Jacó e quem sabe de situações que nós precisamos corrigir, a gente precisa passar por alguns momentos. E 3 momentos, pelo menos, aconteceram na vida de Jacó. Eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Eu quero chamar esses momentos de estação. A primeira estação que Jacó passou quando ele decide reaver com seu irmão está lá em Gênesis, ainda no capítulo 28, 10 ao 22, vou resumir para nós. A palavra de Deus diz que ele sai de Berseba para ir para Arã. E no meio da caminhada ele passa por Betel. E em Betel é o primeiro momento da história de reaver com seu irmão agora Esaú. O que acontece em Betel? A Bíblia diz que ele dorme, né? Jacó dorme, pega uma pedra e coloca de travesseiro e tem um sonho. E nós já conhecemos essa história. E ele sonha com uma escada que tocava a base da terra e ia até os céus. E anjos que subiam e desciam. E por um momento ele vê o Senhor ao lado dessa escada e ele se prostra e ele bate o temor naquele momento porque ele vê que o Senhor está ali naquele lugar. Naquele momento ele tem a consciência, Deus se revela para ele que Deus está com ele naquele lugar. E aquele lugar Jacó ele passa por Betel, e Betel significa a casa de Deus. Então o primeiro momento da história deste homem é ter a consciência que Deus está com ele, Deus se revela para ele. O primeiro momento na história dele é a revelação do próprio Deus. E quem sabe para nós, muitas situações que nós precisamos corrigir, ou que nós precisamos levar para a nossa família, a gente precisa ter a consciência que Deus está conosco. E a gente se pergunta, mas pastor, mas irmão, mas eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho uma vida com Deus, mas às vezes as tormentas das nossas vidas, a rotina está sendo tão grandiosa, tão tremenda, que a gente acaba esquecendo da consciência que Deus está conosco. Que a revelação de Deus, através do Espírito Santo, já está conosco. E a revelação é a consciência aqui que Deus está comigo. Jacó, ele toma consciência que Deus estava com ele naquele momento, que Deus amava ele. E você vai ver que quando ele se acorda, ele levanta um altar naquele lugar em Betel. E falar de altar, falando para o altar espiritual das nossas vidas, dos nossos corações, há um altar dentro do nosso coração. Quando nós nos inclinamos para Deus, não foi nós que escolhemos o Senhor Jesus. Mas conforme João capítulo 15, versículo 16, está muito claro que Jesus ele fala assim, olha para os seus discípulos, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Para quê? Para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então Jesus ele revela que ele escolheu. Então nós precisamos compreender que o Senhor nos escolheu. E que o melhor lugar para nós estarmos é na casa de Deus. E nesse momento Jacó ele se encontra na consciência do Senhor. O Senhor revela nessa primeira estação que o Senhor está com ele. Sem a consciência, meus amados irmãos e irmãs, que Deus está conosco, nós não nos movimentamos. Nós precisamos ter a consciência e lembrar que o Espírito de Deus está conosco e que Ele é o nosso melhor amigo.
E que independentemente do ministério do inimigo que veio para roubar, matar e destruir, o Senhor nos dá vida e vida em abundância, mas eu preciso compreender esta consciência e tomá-la como verdade na minha vida, que o Senhor está comigo. Essa é a revelação. Essa é a palavra rema de Deus aos nossos corações. Deus, ele deseja que nós venhamos passar por Betel. Deus, ele deseja que nós venhamos levantar o altar da nossa história, da nossa vida. Porque quando nós levantamos um altar, falar de altar é um tempo de pacto, é um tempo de reavivamento na nossa história. Nós precisamos compreender isso. Mais à frente nós vamos ver no capítulo 32 que Jacó ele continua a sua caminhada, e você vai ver no versículo 1 e no versículo 2 que após ele passar por Betel, esse tempo de consciência que Deus está com ele, agora é diferente. A Bíblia diz, olha o que fala, ele ouviu as palavras dos filhos de Labão. Esse é o capítulo 31. Vamos para o capítulo 32. E Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus se encontraram com ele. Olha o versículo 2. E Jacó disse quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Manaim, ele significa acampamento de Deus. Agora, ele passa por um segundo momento na sua história. Jacó passa por Manaim, e é de uma maneira, agora ele não sonha. Ele não tem apenas a consciência que ele tem em Betel, mas agora ele vê. Não apenas nós devemos ter a consciência, mas o Senhor quer ampliar a nossa visão. Agora ele tem a visão dos anjos do Senhor. Que o Senhor está com ele agora, literalmente, porque os anjos aparecem para ele. Não apenas a revelação, mas ele tem a visão. E para nós trazer para a nossa história, assim como Deus está se revelando e Deus está trazendo uma visão para Jacó, nós precisamos compreender qual o propósito da minha vida. Qual o propósito da minha história? Qual o meu chamado? Nós vamos compreender quando Josué, ele assume o lugar de Moisés, quando Moisés morre, em Josué capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, e quando Moisés morreu, Jacó assumindo o povo de Israel. Mais à frente a gente vai ver que Josué está com medo. Josué está, neste momento, meio que abalado. E Deus fala com ele no versículo 6 do capítulo 1 de Josué, no versículo 7 e no versículo 18 do mesmo capítulo. Seja forte e seja corajoso. No versículo 6. No versículo 7 ele fala, tão somente seja forte e muito corajoso. E no versículo 18, tão somente seja forte e seja corajoso. Isso não é em vão que é escrito 3 vezes. Não é em vão. Isso faz parte do chamado de uma característica de um guerreiro. A gente vai ver que Josué era um guerreiro. E para nós, basta apenas termos a revelação? Basta apenas termos a consciência? Precisamos compreender a percepção da nossa visão. Que Deus está conosco. Que Deus está conosco. A presença de Deus está sobre as nossas vidas. E falar sobre presença de Deus é falar naquilo que a gente aprendeu lá com os nossos avós, lá com os nossos pais. Lembra disso? Meu filho, minha filha, tenha fé, vai dar certo. Ainda que eles, de repente, não professavam o verdadeiro evangelho, mas eles falavam, vai ter fé, vai dar certo, você vai conseguir lá no colégio, assim por diante. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que nós esperamos. Diz lá em Hebreus, capítulo 11. Você entende isso? Isso é sobrenatural. E a gente está vendo a história deste homem de Jacó que quer reaver uma situação, um problema familiar, que agora ele tem a revelação, ele tem a consciência do Senhor, mas que a visão dele precisa ser ampliada, assim como a nossa visão precisa ser ampliada, porque existe uma batalha espiritual. Porque existe algo que luta contra a família, que existe algo que luta contra nossas vidas, que existe algo que peleja, que milita contra a nossa história. E nós precisamos compreender que aonde vai a nossa visão é aonde nós queremos chegar. Você sabe aonde você quer chegar?
nesse contexto, Jacó sabia onde que ele queria chegar. Ele queria reaver com seu irmão. Havia medo, mas ele sabia aonde ele queria chegar. Você vai ver ainda mais à frente que Jacó se preocupa. Ainda que Deus agora se revelou para ele, ainda que Deus enviou os anjos, ele tem a consciência da presença de Deus na história dele. Você precisa compreender que ainda o medo está no coração dele, a ponto que mais à frente na história, ainda no capítulo 32, mensageiros chegam e falam para ele: Olha, Esaú está vindo. Meu Deus. E ele quer me matar há 20 anos atrás, ele dizia que queria me matar. Quantas vezes a gente fica com medo quando a gente pensa em reaver algumas coisas na nossa história? Mas será que vai dar certo? Mas será que vão me aceitar? Mas será que se eu ligar e pedir perdão? Será que eu liberar perdão? Será que se eu falar com Deus, Deus vai me aceitar nesta área da minha vida? Mas eu já falei tantas vezes e tantas coisas que a gente poderia pensar. E quando Deus, ele está nos levando para Manaim, há um acampamento de Deus para nós. Nós estamos passando por essa estação e Deus deseja que nós venhamos ampliar a nossa visão. Porque existe até uma frase, né? Se nós não sabemos aonde nós queremos chegar, qualquer lugar serve. Mas nós precisamos compreender aonde que nós queremos chegar. E neste caso, Jacó queria reaver com seu irmão. E para nós encerrarmos, a última estação da vida dele, nós vamos encontrar ainda no capítulo 32, no versículo 22. Ele diz assim: E ele se levantou naquela noite, Jacó. Ele se levantou naquela noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Ele passa agora por Peniel. Nós vamos ver à frente que agora ele tem um encontro com o Senhor. Só que é interessante que quando ele está passando pelas 2 estações, ele está com a sua família. E quando ele passa por este último momento, ele deixa a sua família ir. E ele passa o vale e fica sozinho. Tem momentos na nossa história que nós precisamos compreender que é nós e Deus. Apenas nós e Deus. Fechar a porta do nosso quarto. Só nós e Deus. E o vale de Jaboque, quando ele passa, ele tem um encontro com o Senhor. E nós precisamos compreender que encontro é diferente de experiências. Muitas vezes nós pegamos as experiências e contamos, e é muito bom falar sobre experiências. Olha, Deus fez assim lá atrás, Deus fez assado lá atrás, Deus fez assim, e nós vivemos daquilo lá atrás. Quando Deus quer ter encontros conosco, porque o encontro ele muda. A experiência marca, mas o encontro ele muda, a ponto que nós vamos ver aqui neste momento que Jacó passa uma noite inteira clamando ao Senhor, o anjo se manifesta a ponto que o anjo quer ir e ele disse: Eu não largo de ti, do Senhor, antes que me abençoe. A ponto que o anjo toca na sua coxa, ele fica manco, o seu físico fica marcado e o anjo pergunta agora como é que ele se chama. E ele diz que ele é Jacó. Não será mais chamado Jacó, mas agora será chamado Israel. Quando nós temos encontro com o Senhor, a nossa identidade muda. Quando nós temos encontro com o Senhor, as coisas mudam. E mais à frente você vai ver o resultado. Quando ele sai, quando o dia raia, algum tempo passa, ao longe Esaú vê ele. Ele tem um encontro agora com o seu irmão. Qual o resultado? Ele se prostra. O seu irmão vem, ergue ele, abraça-o e beija ele, perdoando ele. E a restauração da família acontece. Por quê? Porque ele teve a revelação do Senhor, a consciência que Deus estava com ele. Ele tem agora o momento que ele passa por Betel, o momento que ele passa por Manaim, a visão dele é ampliada. E aqui em Peniel, ele recebe a unção. Sem unção, irmãos, não adianta a gente ter palavra. Não adianta a gente ter tempos, uma obra, né, que possa ser louvável, mas precisa ter a unção da pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa história. Amém? Eu quero, antes do louvor, que nós possamos apenas fazer uma oração para que essa palavra de Deus ela venha a ser marcada nos nossos corações. Amém?
Você pode se colocar em pé, por favor? Glória a Deus. Coloca a mão no seu peito assim e vamos orar ao nosso Deus. Coloca diante do Senhor neste momento a tua vida. E deixa que, assim como Deus operou nesses momentos da vida de Jacó, restaurou a história dele, restaurou a família, que Deus possa restaurar neste momento lugares dentro do seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, fica à vontade para trabalhar dentro de nós, Espírito Santo. O nosso coração pertence a Ti. A nossa alma é sua, o nosso espírito é seu. Cria em nós um espírito inabalável. Limpa a nossa alma, Senhor, e que nós possamos, neste momento, Senhor Jesus, ampliar a nossa visão. Que nós possamos ver que o Senhor tem coisas tremendas para nós. Que nós possamos buscar a revelação do Senhor. Mas que nós possamos buscar a unção do alto através da sua pessoa, Espírito Santo. E saber que o Senhor está conosco. E que tempos maravilhosos o Senhor tem para nós. Dias maravilhosos o Senhor tem para nós. Ainda que sintomas batem a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, ainda assim o Senhor tem um tempo de cura, o Senhor tem um tempo de livramento, o Senhor tem um tempo de edificação e restauração da nossa história, da nossa família. Nós colocamos o nosso coração à sua disposição, Espírito Santo. Abençoa todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Sim, vamos continuar adorando nosso Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele